você puder abrir aí sua Bíblia, seu aplicativo, em Apocalipse capítulo 2. Nós vamos ler a partir do verso 12. Tem alguém que está aqui pela primeira vez? Sinaliza, eu não vou fazer você passar vergonha, só quero ver que você está aqui. Deus abençoe, bem-vindos. Esse aqui é o João. Não é o que escreveu Apocalipse, mas também vale a pena conhecer. Se você der a oportunidade, a gente quer te conhecer, beleza? Mas se não quiser, nós queremos te conhecer. Nós queremos. Essa aqui é a minha esposa, Tayane. 20 anos sendo minha garota e me corrigindo. Vamos lá. Verso 12. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreva: essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar onde você mora, que é o lugar onde está o trono de Satanás. Sei que você conserva o meu nome e não negou a fé e que tem em mim. Mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, que foi morto na cidade de vocês, aí onde Satanás habita. Duro, né? Tenho, porém, contra você algumas coisas. Estão aí em seu meio os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem prostituição. Além disso, estão também aí em vosso meio os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrependam-se, senão irei até aí sem demora e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor darei do maná escondido, e também darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Espírito Santo de Deus, o Senhor se revelou em carne e viveu uma vida perfeita, sem pecado, de forma injusta. O Senhor foi julgado e pagou o preço que era nosso. João foi testemunha disso. Te viu desfigurado, ensanguentado, deformado, envergonhado, e ele foi uma fiel testemunha, Jesus, que conseguiu recostar a cabeça no seu peito. E a nossa oração nessa noite é que o Senhor encontre aqui pessoas como João, que podem ouvir o teu coração, que podem compartilhar, amigos de Deus, e que também o Senhor vai se revelar com a sua glória, porque não acabou na cruz. Esse mesmo João foi quem te viu glorificado, com cabelos alvos, com olhos como chama de fogo, e sua boca uma espada afiada, seus pés como latão reluzente. Ele te viu em glória. Ele te viu em glória, Jesus. E assim nós também queremos que o Senhor encontre em nós corações disponíveis. E sabe como o Senhor estava falando comigo agora aqui? Como que nós podemos ter saudade de algo que a gente ainda não viveu? Como nós podemos ter saudade de alguém que a gente ainda não viu? E o nosso coração está enfermo de amor por Ti, Jesus. O nosso coração bate por Maranata, porque nós queremos Te conhecer. E cada palavra, Senhor, liberada aqui à igreja, a cada uma dessas igrejas, a essas localidades,
é o Senhor nos ensinando, Pai, o modo como nós devemos viver, naquilo que nós devemos vigiar. Por isso, Senhor, mais do que tudo que eu possa ter preparado, Senhor, que o Senhor venha falar aos nossos corações e que a palavra seja viva e real. É o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém? Sabe, quando nós olhamos para as cartas, rapaz, achei que tinha gente aí, né? Se quiser desligar o teclado, tá tranquilo também. Dá vontade de dormir, não dá? Me manda essa música para eu colocar para Maria. Acho que ela vai ser bom, não vai? Foi mal, gente. É mais forte do que eu. Orem por mim. Eu ainda não estou glorificado. Estou no processo. Enfim. Quando nós olhamos, a forma correta de a gente olhar para aquilo que Jesus revelou através de João, nas 7 cartas às igrejas, em suas localidades, nós devemos ver que existe uma tripla movimentação ou aplicação. A primeira é que essas cartas foram escritas para corrigir alguns abusos, excessos, mas também para falar sobre algo que deveria se perseverar com relação às igrejas daquele tempo. Mas apesar de ser a respeito das igrejas ali do primeiro século, tudo isso se aplica também a vários períodos no tempo e na história. E talvez nesse momento em que nós estamos, nós vamos encontrar igrejas que têm essa característica. Mas se a gente ficar olhando só como um telespectador, alguém só que está assistindo de fora, a gente continua com uma aplicação que não está completa. Nós precisamos ver também a aplicação pessoal disso. E vigiar o nosso coração com relação a essas coisas. Porque aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então essa igreja, Pérgamo, essa cidade, na verdade, você deve ter percebido, imagina ouvir de Jesus, mano, que nesse lugar estava o trono do Satanás. E ele fala, não é que ele visitou um lugar, porque às vezes você já passou por um momento onde um demônio parece que apareceu no teu quarto, ou você estava tomando água e saiu correndo achando que o demônio estava correndo atrás de você. Tem vídeo sobre isso de noite. Apaga a luz, corre, né? Então o que acontece? Parecem visitações, mas veja que Jesus está dizendo que tem um trono. Ele ali reina e governa. Ele ali habita. Pensa nisso. A primeira pergunta que eu tenho para fazer é: será que nós, sabendo disso, íamos querer plantar uma igreja nesse lugar? Porque é fácil querer plantar no lugar onde existe paz, tranquilidade, bonança, riqueza, não é verdade? Mas aqui Jesus está dizendo que lá é o trono do demônio, irmão. E tem uma igreja lá. Segundo Plínio, essa era a famosa cidade, a mais famosa cidade da Ásia, que começou a se destacar principalmente depois que Alexandre o Grande morreu. Ela foi a capital da Ásia Menor por cerca de 400 anos. Foi a capital seleucida. E um desses reis seleucidas fez com que, após a sua morte, a capital da província fosse herdada pelo Império Romano. Então ela foi entregue ao Império Romano. Pérgamo era um centro cultural, político e religioso, tendo uma importância ainda maior do que as que a gente viu anteriormente, Éfeso e Esmirna. Lembre-se da piada do Wallace. Gente, eles tinham uma biblioteca que era famosa por possuir cerca de 200 mil pergaminhos. Eu ainda não tenho 200 mil livros, mas de imaginar que eu poderia ter uma biblioteca com 200 mil livros, eu falo, paradise, irmão, né?
Raquel expôs aqui o meu pecado, né? Eu não tenho problema com dinheiro, mas para entregar um livro, emprestar na verdade, tá? Para comprar eu compro para os outros. O negócio é emprestar. Depois que eu rabisquei, escrevi, aí eu, não empresto. Enfim, orem por mim. E o nome da cidade é Pérgamo porque quando Alexandre, depois desse período aí, Alexandre já tinha morrido, e a maior biblioteca era de Alexandria, e tinha conexão com o Egito, e foi solicitado o papiro, e aí de forma a não deixar que essa biblioteca se tornasse a maior daquele período, proibiram de se entregar o papiro. Então eles criaram uma nova forma de escrever, então eles criaram o pergaminho, Pérgamo, de pergaminho, que era um couro esticado onde podia se escrever, tá? Mas já existia o papiro. Então eles foram criando, porque eles realmente estavam obstinados com isso. E outra coisa que é muito clara, e eu preciso trazer para vocês nessa introdução, é que o procônsul romano, o governador romano dessa região, residia nessa província. Ou seja, os olhos de Roma estavam nesse lugar. Tudo certo até aqui? Então quando a gente chega aqui no verso 12, o primeiro verso que lemos aqui, Jesus, como nós já falamos, ele se apresenta de um jeito que claramente aquelas pessoas vão entender. Então quando Jesus ele fala que estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, era muito claro para as pessoas que escutavam a respeito disso, que tinha uma conexão com aquilo que o Império Romano fazia para dominar essa cidade. Quando Jesus se refere como aquele que tem a espada de 2 gumes, esse é um símbolo que era muito utilizado pelos romanos, para poder exercer o seu domínio e a sua força na espada. Então quando Jesus, ele demonstra que na verdade, Roma tinha uma espada que julgava naturalmente, mas Jesus tinha uma espada que julgava Roma. Que o verdadeiro poder de julgar não estava em Roma. O verdadeiro poder de julgar e estabelecer justiça e domínio estava em Jesus. Então, quando nós olhamos para isso, é impossível não lembrar, por exemplo, que a espada é a palavra de Deus. Mas eu vou falar mais disso mais à frente, porque Jesus ele não fala só no começo. Ele também fala no final, que ele tem essa espada e ele está disposto a usar. A palavra Pérgamo, segundo o Strong, significa altura ou elevação. Então quando nós olhamos para o verso 13, que o apóstolo João vai dizer, eu conheço o lugar onde você mora, que é o lugar onde está o trono de Satanás. Sei que você conserva o meu nome e não negou a fé, e que tem em mim, mesmo assim permanecido, mesmo quando Antipas, minha testemunha fiel, foi morto na cidade de vocês. É interessante porque, como o Wallace pregou semana passada, Esmirna é um lugar onde Jesus diz que tem a sinagoga do Satanás. Mas aqui não é só uma sinagoga, é o trono. Por que será que Jesus está dizendo que esse lugar é o trono do Satanás? Pérgamo ficava... Em Pérgamo a gente tinha um grande panteão. Para quem não sabe o que é panteão, é um lugar que tem o quê? Vários templos de deuses, vários deuses. O Craig Kennedy, o porteiro do avivamento de Asbury, lembra dele? Ele vai falar assim, no topo da Acrópole ficava o mais famoso templo dedicado a Zeus da Ásia, com um altar gigante, que media 36,5 por 34 metros e ficava na parte mais alta da cidade. Isso começa a justificar o porquê que Jesus disse que esse lugar era o trono de Satanás. Na minha cultura brasiliense, principalmente para os lados de Ceilândia, Taguatinga, a gente começou a chamar Taguatinga de Itaguaiorque. Por quê? Porque quem vem da Ceilândia, vê que Taguatinga existe um lugar baixo, e começa a ver a Taguatinga lá em cima. E aí você vê justamente os prédios ali, perto do Alameda Shopping. Então você vê algo que, quando você vê as fotos de Nova York, você fala, está aqui a nossa falsificação brasiliense.
certo? Porque é uma elevação. E Águas Claras, apesar de ter muito mais prédios, não é vista daquele ponto. Tá ok? Então daí vem esse contexto. Então, quando o apóstolo João fala, e aí você tem essa informação, entenda, você está vendo a cidade de Taguatinga muitos quilômetros antes de você chegar. E era muito claro que antes de você chegar na cidade de Pérgamo, a primeira coisa que você ia ver é o quê? Um altar a Zeus. Então, essa é a primeira parte de um quebra-cabeça do porquê que Jesus está chamando esse lugar do trono de Satanás, ou o lugar onde ele habita. Mas além disso, nessa cidade, Pérgamo, existia um culto a Esculápio ou Asclépio, que era considerado o Deus Salvador, e que era uma serpente. E que era um Deus que era responsável por curas. E essa mesma serpente é aquela serpente que até hoje está lá no símbolo da medicina, tá? Eu não estou demonizando a medicina. E não estou dizendo que ela é do demônio, só estou dizendo que é o símbolo que eles usam. Deu para entender? Não quer dizer a mesma coisa, tá? Não seja exagerado. Então, existia uma figura de uma serpente que gerava cura. Ali também estava a mais famosa escola de medicina da Ásia Menor. Então, as curas muitas vezes eram atribuídas ao poder dessa serpente. E além disso, Pérgamo foi a primeira cidade fora de Roma a estabelecer um trono, não só um trono, um templo, para cultuar o imperador, Augustus. Então nós temos o culto ao imperador, muito enraizado. Nós temos Asclépio ou Esculápio, que é esse deus serpente, que gerava cura, segundo eles, e Zeus. Então isso tudo mostra para nós uma ofensa tripla. E não eram só esses que tinham. Por quê? Zeus é considerado o pai dos deuses. Ou seja, ofendia diretamente o Deus Pai. E quando eu falo de Augustus, ele era filho de César. Então ele era Deus porque ele era filho de César. Ou seja, isso era uma afronta a Jesus Cristo como filho. E a serpente era uma ofensa ao Espírito Santo. Porque era algo que não era palpável, mas era representado por uma pomba. E agora a gente tem a serpente, em lembrança também à antiga serpente de Gênesis, e que também vai estar lá em Apocalipse como a serpente. Você entende por que Jesus olha e fala, esse é o lugar onde Satanás habita? Então, a gente começa a entender o porquê que Deus está falando, esse lugar, o Satanás está aí, tá ok? Agora, outra coisa que se a gente for relacionar com Esmirna, essa piada do Wallace não sai da minha cabeça, toda vez que eu falo esse nome agora, já era, é que aquilo que era uma ameaça para Esmirna, já era concreto em Pérgamo. Porque em Esmirna, no verso 10 vai dizer, não tenha medo das coisas que você vai sofrer, eis que o diabo está a lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem tribulação de 10 dias, seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Mas aqui nós já temos uma testemunha, Antipas, fiel testemunha de Deus, que suportou o extremo da perseguição. Vai ser contado por Tertuliano que Antipas foi colocado dentro de um touro, e ali foi colocado água, e ele foi fervido lá dentro, para negar o nome de Jesus. Então aquilo que era uma ameaça em Esmirna, é algo que já era concreto em Pérgamo. Mais um ponto pelo qual Jesus anuncia que essa cidade estava terrível. Então é um lugar onde predomina a cegueira espiritual, aonde floresce o misticismo, o esoterismo, onde se propaga o paganismo, a mentira religiosa, bem como a perseguição. Agora, veja, eles, em meio à perseguição, permaneceram fiéis.
O que Jesus fala de positivo para essa igreja é: a despeito das perseguições, vocês permaneceram fiéis. E eu creio que aqui Deus está levantando pessoas que vão ser fiéis até o fim, independente da perseguição ou do tipo de perseguição que venha. Pessoas que não vão negar o nome de Jesus. Eu não posso negar o nome que está sobre todo nome. Eu não posso negar o nome que me resgatou. Eu não posso negar o nome que me salvou. Cara, tem tempo que eu não conto essa história, mas veio na minha mente. Eu lembro que quando eu era adolescente eu escutei uma história de uma nação onde o evangelho era perseguido. E tinha um garotinho que pregava nas praças. E é uma história contada pela igreja perseguida. É uma história real. Diz que ele pregava na praça, ele tinha reconhecido Jesus e ele falou: cara, eu não posso me calar. Eu não posso me calar em meio a uma nação que perseguiu o cristianismo. Ele foi ferido por uma paixão por Jesus. Ele tinha um fogo cerrado em seu peito que ele não podia controlar. Deus levanta nesse tempo uma geração assim, cara, que não tem medo dos colegas, dos professores, que não se cala mediante as ameaças. E aquele menino foi ameaçado. Você tem que calar a boca, você não pode falar o nome desse Deus, você não pode falar o nome de Jesus. E o menino falava: eu não posso me calar. Se você voltar lá, a gente vai te prender, a gente vai te espancar e você vai parar de falar. O menino saiu do momento onde ele tinha sido preso, foi lá e continuou pregando. E aí pegaram ele, espancaram ele, bateram nele, deixaram ele arrebentado. Ele saiu de lá, a primeira coisa que ele fez foi ir para a praça e pregar. E eles vendo que bater não ia adiantar, eles arrancaram a língua do moleque e falou: agora você não vai conseguir falar. E diz que quando ele saiu de lá sangrando, ele pegou o sangue da boca dele e escreveu no chão assim: vocês podem tirar a minha língua, mas não podem apagar o fogo do meu coração. E sabe, por mais que nós estejamos aqui num lugar onde a perseguição é velada, onde ainda, não sei nem se um dia vai chegar nesse lugar, a gente não pode deixar que o fogo no nosso coração se apague. Porque existem pessoas agora no mundo sendo perseguidas pelo evangelho, pela verdade. Desculpa pesar o rolê, mas me veio, eu não acho que é à toa. Então, uma igreja que não, e um povo que não se dobra à perseguição, mediante a perseguição. Porém, no verso 14, Jesus diz: tenho porém contra você que estão aí no vosso meio, pessoas que sustentam a doutrina de Balaão, a qual ensinava Balaque como armar ciladas diante dos filhos de Deus, coisas sacrificadas a ídolos, e praticassem a prostituição. E além disso, tem no meio de vocês pessoas que seguem a doutrina dos nicolaítas. Cristo vê uma igreja que, apesar de não se dobrar à perseguição, parece começar a negociar a verdade. Não se dobrou à perseguição, mas se dobra à sedução. Hernandes Dias Lopes, junto com Ray Stedman, vai dizer que Pérgamo também significa casado. Era uma igreja que estava se casando com o mundo. Ela tentava conviver com um sistema sem Deus que o cercava. Todas as atitudes e sistemas de valores do mundo estavam entrando dentro, infiltrando na dinâmica da igreja de Pérgamo. A igreja tinha sido capaz de enfrentar o martírio e permanecer fiel, mas cedeu ao fermento da sedução. Como Satanás não conseguiu êxito contra a igreja perseguindo, ele usou uma nova tática. E eu posso te dizer algo: o diabo ele atua do mesmo jeito sempre e as pessoas continuam caindo. Primeiro ele foi para cima de Jesus, em cima da sua identidade, tentando se mover pela sua fome.
Jesus não cedeu. Mas aí ele vai tentar pelo propósito, vai tentar distorcendo a palavra. Veja que ele usa Salmo 91 com uma exegese completamente equivocada. Se joga daí. Então, quando as pessoas não se dobram de forma, quando a perseguição é clara, às vezes eles se dobram quando a coisa está sutil. Cristo vê uma igreja cedendo às pressões do mundo. Os falsos mestres defendiam concessões aos cultos pagãos, talvez incluindo o culto ao imperador, apelando a razões humanas. William Hendricks, considerado um dos maiores comentaristas bíblicos que já viveu, ele disse assim, a recusa em participar dessas festas geralmente significava que um homem perderia o seu emprego, seu comércio, ele seria considerado um excluído. Assim, algumas pessoas começaram a argumentar que, afinal, alguém poderia frequentar tais festivais e partilhar das carnes oferecidas aos ídolos, e talvez oferecer incenso aos ídolos pagãos, desde que mantivesse sempre em mente um tipo de reserva mental que um ídolo nada significa. Outros levam essa linha de raciocínio ainda mais longe, diziam, como alguém pode condenar e vencer a Satanás, a menos que o conheça plenamente, tipo demonologia. Sabe a que isso se compara nos nossos dias? Não tem problema eu ir naquele bloquinho de carnaval, não. Não tem problema curtir um Halloween. Bate aí, Isso se compara a... Não tem nada não, ficar com um monte de gente, beijar um monte de boca. Qual o problema de eu fazer sexo fora do casamento? Eu amo essa pessoa. Se você ama, coloca uma aliança. Se você ama, sustenta até o fim, irmão. Me poupa, cara. Uma igreja que começa a ceder aos valores. Deixa eu dizer, a igreja é forte quando a igreja se mistura com o mundo, mas quando não permite que o mundo se misture na igreja. Entenda que parece parecido, mas não é. Não é sobre ser aqui dentro como você é lá fora, é sobre ser como você é aqui dentro lá fora. O verdadeiro hipócrita é quem? É a pessoa que está aqui dentro adorando, levantando a mão, orando. O verdadeiro hipócrita é quando ele sai nessa porta ali e começa a xingar. Começa a viver de forma profana. Ele está sendo hipócrita lá que ele vestiu a máscara. Porque aqui dentro, quando eu adoro, oro e busco a Deus, eu estou sendo quem eu sou de verdade. Sabe uma coisa que eu sempre odiei na minha vida, e o pior palavrão que eu escuto, é alguém me chamar de hipócrita, cara. Falso, duas caras. Mano, fazer isso é meter o dedo assim na ferida. Coisa que eu mais odeio, cara. Coisa que eu tenho mais pavor. É ser uma coisa aqui na frente das pessoas e outra nas costas delas. É ser uma coisa aqui e ser outra coisa lá em casa. Deus me livre, cara. Gente, eu tenho perfeita agonia. Quando eu conheço gente que aqui em cima é perfeita, e aí eu vou conviver e falo, meu Deus do céu, cadê aquela pessoa? Ela estava possuída pelo quê? Pelo demônio? Que aqui embaixo ela... Que enganação é essa, cara? Sabe um compromisso que eu fiz com Deus? Eu falei, Deus, eu quero que a minha vida seja melhor do que o meu púlpito. Que a minha palavra não tenha um impacto direto, mas que a nossa jornada junto seja algo marcante. Que vale a pena a gente caminhar junto. Estou tranquilo com relação a isso. A hipocrisia é horrível, gente. Ah, lá fora eu xingo, lá fora eu bebo, aqui dentro eu vou xingar e vou beber. Aqui não, viu, papai? Entenda que quando eu estou lá fora xingando, mentindo, e eu chego aqui dentro, minto, xingo, o que eu estou fazendo? Eu estou trazendo o mundo para cá. Você entendeu o que eu estou falando? Que parece, mas eu estou sendo verdadeiro. Não, você está sendo sem noção. Agora aqui dentro não xingo.
aqui eu adoro, aqui eu oro, aqui eu oferto, aqui eu me dedico. Ou seja, o que eu vivo aqui eu vou viver lá fora. O que eu vivo no secreto, no meu quarto, eu vou levar para fora. Aí sabe o que é isso? É a igreja se misturando no mundo. Agora quando eu começo a aceitar os valores do mundo entrando na igreja, eu tenho um problema. Eu tenho um verdadeiro problema. Então nós temos pessoas nesse lugar, nessa igreja, Pérgamo, que sustentava a doutrina de Balaão, que é basicamente idolatria e imoralidade. E eu já falei, e vou repetir. Confere comigo no replay. Gente, desde 2020, Deus levantou um negócio em mim assim, contra a idolatria, que você não tem noção. Porque quando eu me converti, sabe o que falavam? Que os católicos eram idólatras. O que eu descobri? Que os crentes também são, mano. E o que eu descobri? Que não é só crente católico, não. Tem gente na universidade que é idólatra. Tem gente que nem acredita em Deus que é idólatra. Deixa eu dizer algo. Calvino diria, e dizia, que o coração humano é uma fábrica de ídolos. Se você não se render ao Deus verdadeiro, o nosso Senhor Jesus Cristo, você vai criar outro Deus para você. Eu tenho gente na minha família que fala assim, eu sou ateu, mas defende uma ideologia política a ponto de morrer por ela. Ou seja, ele não é ateu coisa nenhuma, ele só colocou no lugar de Jesus uma ideologia. E sabe quantos professores na universidade eu tinha assim? Não tenho nem a conta, filho. Porque a ideologia é o Deus dele. O conhecimento é o Deus dele. Aí outra. Tem gente que coloca a família no lugar errado. Família é bênção. Conhecimento é bênção. Só que tem que estar no lugar certo. Tem gente que coloca pregador no lugar errado, cara. Teologia no lugar errado. Formação no lugar errado. A raiz da idolatria, gente. Porque o que você vê numa árvore é o tronco, são as folhas, não é isso? O caule, lembra da aula de biologia? Mas ninguém vê a raiz. A raiz é sutil. Deixa eu dizer algo. Você sabe qual é o oposto da idolatria? A adoração. Porque só existe um Deus digno de ser adorado, se chama Jesus Cristo. Tá ok? Agora, você não vai ver, e você pode estudar antropologia, arqueologia, o que você quiser. Um Deus da antiguidade, com Deus minúsculo, na verdade, onde as pessoas falavam, eu estou aqui porque você é lindo, maravilhoso, excelso, grandioso, criador, todo-poderoso, eu estou aqui porque eu te amo, e eu só quero você, só penso em você, você é tudo para mim. Não existe isso para Baal, não existe isso para Astarote, não existe isso para Zeus, não existe isso para Dionísio, não existe isso para Afrodite, não existe isso para nenhum Deus, só para o Deus verdadeiro, que é o único digno de ser adorado. Então quando eu chego diante da presença e falo, eu só quero você, cara, e para mim está suficiente, eu estou adorando. Quando eu consigo ver quem Ele é e declarar quem Ele é, eu estou adorando, porque adorar é reconhecer quem Ele é. Agora, quando eu chego diante de Deus, ou de qualquer coisa, com o objetivo de ser simplesmente servido por isso, eu estou com um sentimento idólatra. E tem como você ter isso com relação ao Deus verdadeiro. Alguém em casa? Tem ou não tem? Então, quando eu chego diante de Deus e falo, cara, e é uma coisa que a gente tem vivido aqui como Relief, as pessoas que têm entrado nessa cultura. Eu nunca pedi para Deus um apartamento, gente. E eu ganhei um apartamento. Nunca fiz uma oferta escrita assim, apartamento. Toma aí, Jesus, um dinheiro para ver se você me dá um apartamento. Isso parece inquisição, cara. Isso parece da época lá da Idade Média. Não é nem inquisição. O quê? Indulgência. Obrigado, Pepe. Você podia ser professor de história no meu lugar, inclusive. Não parece não? Você não acha não? A gente está nas novas indulgências. Jesus, toma um dinheirinho aqui, vai que você faz minha vontade agora.
toma aqui um tempo de jejum, agora você faz minha vontade. Indulgência. Eu subi as escadinhas de joelho, agora você faz o que eu quero. Deixa eu dizer, eu me submeto à palavra de Deus, eu não submeto a palavra de Deus a mim. Eu me submeto à vontade de Deus, eu não submeto à vontade de Deus a mim. Isso é quebra de idolatria, irmão. Isso é quebra de idolatria. O que Balaque queria? Que Balaão profetizasse contra Israel. O que Balaão faz? Profetiza a favor de Israel. Porque quem tem no Deus prometido, ele não vai deixar de cumprir. Você entende o que eu estou falando? Então, vendo que ele não teria como falar o que aquele povo queria para ganhar a grana, ele fala assim, faz eles pecarem. Faz eles se prostituírem. Faz eles idolatrarem. E mediante a passar umas mulheres lá assim, ó. Aí um bando de homem sempre retardado, né? Ai, uma mulher. Vou pensar com a cabeça de baixo. Sou um animalzinho, não consegui me controlar. Vai lá, bichão. Aí vem uma desgraça sobre Israel. E tem gente que acha que porque a gente está na graça, agora pode fazer. Para com isso, cara. Vai ler a Bíblia, vai ler Hebreus, que vai dizer, cara, se aquelas pessoas tinham uma revelação menor, e eles foram ceifados, você acha que agora que a revelação é maior, vai diminuir? Gente, a gente esquece que Ananias e Safira está na Bíblia, cara. É Novo Testamento, gente. Você sabe que às vezes a presença de Deus, eu que amo avivamento, gente, desculpa, eu tenho que entrar nisso. Eu sei que Deus está retendo muito da presença dele, porque se a presença dele vier com toda a força, vai fulminar um monte de gente, velho. A presença de Deus não convive com o pecado, cara. Não existe negociação de santidade. Tô fofo de novo. O pecado enfraquece a igreja. A igreja só é forte quando ela é santa. Igreja é o povo de Deus, cara. O nosso estilo de vida é santidade. A nossa influência não está em ser o chefe. A nossa influência está em ser santo, em ser servo, em ser uma testemunha fiel do Evangelho de Jesus Cristo. E a imoralidade que foi ensinada. Gente, por causa de Balaão morreram 24 mil. Aí de repente lá em Números 31, o povo de Israel ocupa o lugar e mata o Balaão. Ai, que dó do Balaão. 24 mil morreram, gente. Por cara do cara. Oh, Balaão. 24 mil, cara. E sabe qual é a palavra para imoralidade aqui? Porneia. No grego. Qualquer semelhança com pornografia, com pornô, não é coincidência. E isso é o caos desse tempo. E outrora era só os homens, agora tem as mulheres, cara. Agora esse aqui é para mulher. E diferente da maconha, da cocaína, é um vício que está disponível aqui, ó, na mão. Na mão, cara. Já existem inúmeros estudos, porque outrora existia só uma voz contra a pornografia, que era a igreja. Agora a ciência já mostrou que isso é uma desgraça, cara. Ativa o mesmo lugar no cérebro que a cocaína, que a maconha, que a heroína, que a droga, por isso que o desgramado fica viciado. Não acesse isso. Faça como Jó um pacto com seus olhos. Um pacto com suas mãos, de não olhar com cobiça, com desejo, algo ilícito. Eu não vou desenhar porque a pregação não é para isso, mas existe um jeito certo de não ser imoral ou estar em perversidade sexual. Existe um padrão único e exclusivo. A forma de você ter sexo de verdade é dentro da aliança de um casamento. Acabou. Qualquer coisa fora disso, irmão, é porneia, imoralidade, perversidade. Qualquer coisa fora disso. Ah, pastor, olha o que o povo disse.
Mas tem tanto casamento acabando. Por quê? Meu irmão, se você começa um casamento já pensando em terminar, já tem alguma coisa errada. E no mínimo você não entendeu a aliança, cara. Por mais que hoje as pessoas não estejam elevando tanto o casamento como outrora já foi, eu creio que é a maior referência de aliança que nós temos, cara. Ainda. Tá? Deixa eu te falar, não existe hipótese de quebrar qualquer tipo de aliança sem consequências. Não vai dar bom. A pessoa que está envolvida vai ser afetada, depois ela se recupera, mas vai afetar os filhos. E se for uma pessoa de influência, vai impactar as pessoas que foram influenciadas. E vão achar que tudo tinha sido mentira. A aliança, ela é representada por anel porque ela não tem fim, irmão. A gente precisa de mais gente, tipo Josué, cara. Leia Josué. O cara foi enganado. Você lembra disso? Quem lembra dessa história? Josué está lá, ocupando a terra prometida. E aí surge um povo que, sabendo do que estava acontecendo, os povos sendo conquistados, vencidos, porque Deus vinha à frente, guerreando a guerra de Israel, porque eles não tinham capacidade daquilo. Aí eles pegam, se vestem com pano de saco, com roupas, com chinelas desgastadas, bota pão duro e tudo desgastado, e chega para eles e fala assim: a gente veio de longe, a gente quer paz com vocês, a gente quer uma aliança contigo. Aí sabe o que a Bíblia diz em Josué? Que eles olharam, interpretaram, mas não consultaram a Deus. Antes de entrar numa aliança, consulte a Deus. Consulte a Deus. A Bíblia é enfática em dizer isso. Eles olharam, interpretaram e não consultaram a Deus. Qual foi a consequência? Andaram um pouquinho e encontraram os gibeonitas. Cara, vocês enganaram a gente. A gente ficou com medo. Uma vez a aliança feita, você vai ter que pagar a consequência. Aí sabe o que a Bíblia diz? Que eles, passou. Os reis se levantam, invadem aquele território e eles falam: ô Josué, lembra que a gente fez uma aliança? Os caras estão atacando a gente, velho. Olha o que a aliança errada faz. Faz você entrar numa guerra que você nem devia entrar. Eles têm que entrar numa guerra porque a galera atacou os gibeonitas. E se você não se recorda, eu vou te recordar. E se você recorda, eu vou relembrar. É esse dia em que eles estão em batalha, que Deus faz eles triunfar, onde Josué dá uma ordem e o sol para, e a lua para, e o dia se estende. Porque Deus manifesta o impossível para que uma aliança seja sustentada. Só que hoje em dia é o seguinte: não, começou a ficar chato, eu abro mão do casamento. Começou a ficar difícil. Gente, eu não vou ser hipócrita com vocês não. Eu já pensei 1000 vezes em fugir. Tá doido. Essa convivência a dois não é fácil não, irmão. Ainda mais que a Thay, né? Tem jiu-jitsu, taekwondo. E eu tenho certeza que teve momentos onde ela falou: tá insuportável. Todo mundo que mantém um casamento longo vive por isso, gente. O povo quer o fim, né? Todo mundo vê lá a foto de nós dois assim, 20 anos que ela postou hoje. Ai, que fofinho. Ninguém sabe o que passou aqui, né? Só que eu falei: essa aqui é a minha garota. Vai ficar comigo pro resto da vida, já era. Vai dormir com raiva, mas vai dormir do meu lado. Vai ter que me aguentar. E aí vai ficar brava, 1, 2, 3 dias, TPM, enfesada. Toma o lactopurga aí, solta essas fezes. Entendeu? Mas a gente vai ficar junto, filho, até que a morte nos separe. E não é porque é tudo lindinho, florzinha, não. É porque a gente decidiu e vai junto até o fim. Isso não quer dizer também que tem que ser um saco para sempre, gente. Pelo amor de Deus. Eu vou aqui só porque é o jeito. Faz o negócio acontecer, miserável. Vai conquistar de novo essa mulher. Vai voltar a dar aquelas cantadas. Pelo amor de Deus, gente. Vai renovar. Não, agora está comigo, deixa aí que eu vou lhe usar. Para com isso. Não sabe. Qualquer coisa fora da aliança do casamento é porneia. Qualquer relação sexual. E olha o que diz 1 Tessalonicenses, capítulo 4,
a partir do verso 3. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, e que vos abstenhais da prostituição, perversidade sexual, imoralidade. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, o desejo falso, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nessa matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque o Senhor é contra todas essas coisas, como antes nós avisamos e testificamos claramente. É o vingador, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, mas sim para a santificação. E sabe um grande erro que existe na sociedade hoje sobre sexo? Que o sexo é para o meu prazer. Coloque isso na sua cabeça. O sexo é para eu dar prazer para outra pessoa. Por isso que a galera está viciada em pornografia. É o meu prazer. É dar prazer para o outro. É a extensão da nossa intimidade, da nossa cumplicidade, da nossa aliança. É o nosso pacto. E sabe, quando eu olho Jesus falando, vocês foram fiéis, mas ainda tem aí pessoas que caminham na linha de Balaão, na linha dos nicolaítas. O que Jesus está falando? Eu preciso que vocês se levantem, não só como pessoas que têm uma jornada tranquila, mas alguém que se levanta contra a idolatria, contra os falsos mestres. Lembra quando o reino de Israel era um só? Quando a gente tem Saul, Davi, Salomão, 3, o reino unificado, mas depois tem Jeroboão, Roboão, reino do norte, reino do sul, capital Samaria, capital Jerusalém. O reino do norte, gente, só tem rei infiel, cara. Só vagabundo de primeira estipe. E lá no meio tinha profeta. Tá aqui? Tem profeta confrontando os caras. Mas não teve um que sobrou, gente, no norte. Mas no sul, e ambos têm 20 reis, tá? E no caso do sul ainda tem uma mulher, tá? Atalia, Maria do Bairro. 20 reis, na verdade 19 reis homens, uma rainha, Atalia. De 20 reis, 8 foram bons. A Bíblia vai dizer assim, fizeram o que era reto diante de Deus, seguiram no caminho de Davi. Mas de 8, só tiveram 2 que destruíram os postes ídolos, que acabaram com os lugares altos, onde eram sacrificados coisas a outros deuses. E aí quando eu olho para esses homens eu falo, esses são avivalistas, irmão. Avivalista é uma pedra no sapato do desviado, irmão. Avivalista é uma pedra no sapato de quem quer uma igreja morna. Eu escutei semana passada uma coisa e falei, eu quero é isso. A gente quer ser um lugar perigoso para a gente morna. Se é morno, você vai ser ofendido aqui. E eu ainda vou sair comemorando. A gente tem que confrontar os falsos mestres. E veja que eles são um centro ideológico, intelectual, político e religioso. E a gente está onde? Em Brasília. Parece, não parece? Zeus era o pai dos deuses. Mas ninguém nunca viu Zeus. E sabe qual é o fermento que às vezes entra na igreja hoje? Algo não palpável, como a ideologia, qualquer uma que seja. Ou tipo, desenvolvimento pessoal, vulgo coach. Não confunda coach com o evangelho, irmão. Seja coach da porta para lá, não no púlpito. E nem faz discipulado de coach não, irmão. Discipulado é Bíblia. Ideologias. E deixa eu te falar, tanto faz de que lado que está o faraó. Se for faraó, vai ter que cair e ser julgado, irmão. Agora, olhe para Augusto. Um templo a Augusto, será que não é
sobre o fermento político que às vezes entra. E deixa eu fazer um adendo aqui. O problema é a igreja se mover de forma política. Agora, pessoas nossas dentro da política, se movendo como político, tudo bem. Entenda, eu sou professor, gente. E eu luto com livro, com conhecimento. Agora eu vou dar um livro para um policial? Ai, combate com livro. Tem que entender a arma do ambiente, poxa. A igreja não pode se prostituir com coach, com ideologia. A igreja não é um movimento simplesmente político. Mas vá lá fora e faça política. Vai lá fora e seja professor. Vai lá fora e faz algo no direito. Vai lá e faz algo na segurança. A igreja não é uma empresa. E tem coisas incríveis de empresa para crescimento. Mas o crescimento da igreja vem de Jesus. A multiplicação da igreja vem de Jesus. Será que ainda não temos templos a Augusto? Será que a gente ainda não tem templos a Zeus? Será que a gente não tem Escolápio? Falsos moveres, falsos profetas, ocultismo, esoterismo. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa que fica entregando palavra profética aí que nem doido. Aí de repente começou a falar, eu era Wicca, eu fui kardecista. Eu falei, você fechou esse terceiro olho aí, meu filho? Que eu vejo você ali, olha para você, tá ali. Que diabo é isso, velho? Toda hora. Gente, eu nunca vi, olha para a Bíblia, gente, pelo amor de Deus, a gente tem que ser mais bíblico. Jeremias estava lá, fizeram uma fila e ficou entregando palavra profética. Sério, velho? Tu vê Jeremias fazendo um negócio desse? Ezequiel. Você vê? Isaías. Vem cá que eu vou entregar uma palavra profética para você. Você vê isso? Mas rapaz, sabe o que você vê muitas vezes, principalmente quando a palavra é mais dura? Eles falam assim, meu Jesus, você quer mesmo que eu entregue isso? Isso pode custar a minha vida, cara. E deixa eu te falar outra coisa. Você quer saber se uma pessoa é um verdadeiro profeta? Ele não vai dar má notícia sem pesar no coração dele, cara. Ele não faz assim, tipo, eu avisei. Você não vê um profeta de verdade falando assim, eu avisei, cara. Vocês se lascaram, eu avisei, velho. A maioria dos falsos profetas eu avisei, vocês não ouviram e eu estou sofrendo junto com vocês, cara. Estão pensando, né? E qual a palavra de Deus a respeito disso? A todas essas coisas? Arrependam-se. A palavra de Deus é arrependam-se. Arrependa-se da falsa mistura. Arrependa-se daquilo que simula o evangelho e não é. Arrependa-se de seguir falsos mestres. Confronte. Senão eu irei até aí sem demora e lutarei contra eles com a espada na minha boca. Sabe o que ele está falando? Ele fala assim, é melhor você confrontar do que eu aparecer, velho. Porque quando eu aparecer, é juízo. Mas pintaram um negócio de um Jesus, né? Pieguinha, né? Jesus hippie, né? Deixa eu te falar uma coisa. E você pode olhar para os ensinos do apóstolo Paulo e para a jornada de Jesus. Jesus faz distinção entre pecadores e pecadores, sabia? Oxi. Fala que nem um brasileiro esse aí, oxi. Você já viu que na Bíblia diz que Jesus comia com publicanos, com prostitutas e com pecadores? Quantos já viram isso? E que os fariseus, os saduceus, os religiosos ficavam, ele está comendo com esse povo? Só que na hora que Jesus chegava num jantar que tinha um fariseu, que ele começava a ser hipócrita, ele não ficava de braço cruzado, cara. Raça de víbora, sepulcro caiado. Não é? Já percebeu isso? Porque uma coisa, gente, é alguém que não se diz parte da igreja viver em pecado.
Outra coisa é alguém que se diz nascido de novo e permanece na prática do pecado. É com esse que 1 Coríntios 5 diz que nem deve se sentar na mesa, cara. Com a segunda. Que quando Jesus ele é duro, é tipo assim, ó, cara, você conhece a Torá toda, a lei toda, os profetas, e continua em pecado, cara, com você eu não quero nem conversa. Agora, você nem conhece Jesus, você ainda não conheceu o reino, os princípios e a palavra de Deus, vem aqui, cara, vamos caminhar junto, que quanto mais você conhecer Jesus, mais você vai entender isso aí, e você vai ser convencido não pelos meus argumentos, mas pela manifestação da presença e do Espírito Santo de Deus. Agora, se a pessoa não foi convencida pelo Espírito Santo, gente, vai ser convencido pelo meu argumento, cara. Por isso, gente, que demônio a gente expulsa. Agora, espírito religioso, cara, nem Jesus conseguiu expulsar. A pior desgraça que pode existir em alguém é se tornar um religioso, cara. Alguém cheio de conhecimento, com a plástica perfeita, mas sem essência, sem verdade, palavras perfeitas na boca e um coração vazio. O Gabriel Cantarino, ele diz que esse governo de Jesus começa agora na igreja, e ele é inflexível com o pecado, e Jesus não negocia a sua santidade. O verso 17 diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aquele que tem ouvidos para ouvir, continue a ouvir o que o Espírito continua a dizer à igreja. Ao vencedor, darei o maná escondido, também lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha colocarei um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Em primeiro lugar, Jesus diz que os vencedores vão comer o maná escondido. No deserto, quando nós olhamos para Êxodo, nós vemos o maná. E quando cessou o maná, nós vemos que foi colocado dentro da arca, um pouco desse maná, da arca da aliança. Ou seja, os tesouros escondidos na presença de Deus vão estar disponíveis para aqueles que vencerem. Para aqueles que não permitirem o fermento que tenta nos seduzir. Mas Jesus também é o pão da vida, como diz João 6,51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Sexo não pode satisfazer, dinheiro não pode satisfazer, influência não pode satisfazer, poder não pode satisfazer. Quanto mais você procura ou tem, mais você vai querer. Mas do mesmo modo é Jesus, nele existe satisfação. E quanto mais você conhece Jesus, mais você quer dele, mais você quer os segredos dele, mais você anseia por conhecer o coração de Deus. Para aquele que vencer, ele vai se revelar. Para aquele que permanecer, ele vai revelar os segredos escondidos. E aí ele ainda fala: e eu vou dar uma pedra branca. E é interessante como os comentaristas não conseguem fechar essa conta. Cada um fala uma coisa. Alguns vão dizer que essa pedra branca é porque na hora do julgamento, quando as pessoas tinham um julgamento desfavorável, levantavam uma pedra preta. E se era favorável, para que a pessoa fosse liberta, pedra branca. Então eles vão dizer que a partir de você receber uma pedra branca, você era livre de toda sentença e de toda acusação. E se não for isso que acontecia, faz total sentido para nós. Porque nós fomos livres da acusação, mas não sem arrependimento. Alguns vão dizer que essa pedra branca era uma pedra que dava acesso às celebrações. A pessoa mostrava a pedra branca, ela podia entrar nas festas. E quando nós olhamos para Apocalipse, vinde benditos, na verdade é Jesus que fala isso, não é nem Apocalipse, mas é um sermão escatológico. Vinde benditos meus pais,
para as bodas do Cordeiro. É um convite a uma festa. Para aquele que vencer, você vai celebrar com Jesus. Alguns vão dizer que isso representa as 12 pedras que estavam com os sacerdotes representando as 12 tribos. Só que agora existe uma pedra de santidade, beleza e glória entregue a cada um. Apocalipse 19, verso 12 vai dizer que os olhos dele são como chama de fogo. Na cabeça dele há muitos diademas e tem um nome escrito que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. Ele mesmo tem um nome que só ele conhece. E sabe o que isso aqui também pode ser interpretado sobre esse nome que ninguém conhece? É que Deus vai revelar para você. Você vai chegar tão perto que você vai saber qual o nome escondido de Jesus. Eu e a Taiane temos nomes escondidos da nossa intimidade. E quase todo casal tem. Não é verdade? Quase todo casal tem um jeito mais carinhoso de falar no momento que a porta tranca. Ó, aqui no Relive é o seguinte: se deu sua hora, você pode ir embora. Está abençoado, que o amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão do Espírito Santo seja sobre você. Todo mundo está liberado. Se precisar ir embora, pode ir. Mas eu vou terminar. Para mim, desde adolescente, para mim, culto tem horário para começar, não tem hora para terminar. Problema. Isso que eu acredito. Se você gosta de horário, vem no domingo. É que ela está me provocando. Te amo. Eu acabei de ver os olhos como chama de fogo. O nome escondido, gente. Deus quer revelar para nós, amém? E só conhece aquele que recebe. Como Jesus te chama? Qual o nome carinhoso de Jesus para você? Qual o nome da intimidade, desse lugar de intimidade? O Grant Osborne, ele vai falar o seguinte, resumindo: o maná e a pedra branca são símbolos escatológicos relacionados à festa messiânica, no escatom. E também falam da comida espiritual, o novo nome que Deus já dá aos crentes no presente. Então a noiva de Jesus está segura em estar com Jesus. A sua segurança não está baseada nos lugares favoráveis. É isso que nós vemos em Pérgamo. O lugar não é favorável, mas a segurança é estar no lugar onde Jesus te chamou para estar. Então a igreja de Pérgamo pode ser comparada à igreja de hoje, sob pressão, nesse mundo cheio de coisas profanas, tendo coisas comparáveis a Deus, o culto ao imperador, o trono a Satanás, a Asclépio ou Escolápio, coisas que são não visíveis, mas nos influenciam e que dão sentido à influência que acontece ainda nos nossos dias. Uma sociedade totalmente humanista e secularizada, onde as pessoas parecem querer simplesmente a sua vontade. O sincretismo semelhante e enfrentado pelos cristãos em Pérgamo tem dominado o nosso tempo, com o consumismo, com o desenvolvimento simplesmente pessoal, com a barganha de olhar para a igreja como uma empresa, como uma política redentiva, com o deísmo aberto, que flerta tanto com aquilo que nós parecemos ter nos nossos dias, simulando aplicações de forma desenfreada do Evangelho. É só simulação, mas não é Evangelho de verdade. Muitos têm usado o nome de Deus em vão. Pesquisas têm demonstrado que, embora o evangelicalismo esteja hoje num dos seus mais elevados picos de popularidade, raramente teve um efeito tão insignificante quanto no nosso tempo. É difícil distinguir nos nossos dias quem é cristão de quem não é cristão, porque agora você ser cristão e seguir à risca é alienação, bitolagem. Alguns
entenderam que só podem influenciar estando no topo da cadeia alimentar, sendo que a maior influência que nós podemos ter está no serviço e no testemunho. No testemunho. Eu não estou dizendo que você não pode nem deva querer os lugares altos, mas de nada vale isso se você perder o testemunho, se você perder a capacidade de servir. Apocalipse 12:11 vai dizer: e eles venceram por causa do sangue do Cordeiro. Por causa do sangue do Cordeiro, pelo sacrifício, pelo preço pago, que nos fez mais do que vencedores. Mas o texto continua: e por causa da palavra do testemunho que deram. Testemunho. Diante da morte não amaram a própria vida. Portanto, como Pérgamo, a maioria de nós vive em algo que parece o império de Satanás nos nossos dias, enfrentando grande pressão, coisas que tentam enfraquecer a nossa fé e a nossa jornada com Jesus. E é muito comum pregarmos e vivermos uma teologia que está sendo diluída em todas essas coisas, buscando uma teologia de bem-estar. Mas na verdade, quem são esses que Apocalipse 12 chama de testemunhas? Quem são esses que venceram pelo sangue do Cordeiro? Isso já estava lá em Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Uma testemunha de Jesus é alguém que recebeu do poder de Deus, que viu descer do Espírito Santo. Testemunha vem da palavra martus, que vai dar origem à palavra Marte. Testemunha, no sentido legal ou histórico, alguém que presencia algo. Não foi algo que alguém me contou, não foi a experiência de outra pessoa. Eu sei do que eu estou falando. Não é uma teoria, é mais do que uma verdade. Isso é a minha vida. Então são esses que trouxeram a igreja até aqui. É por isso que os historiadores vão dizer que o sangue dos mártires é a semente da igreja. Pessoas que não estão com medo da morte, porque já tiveram sua vida sepultada junto com Jesus na cruz do Calvário. Nós somos um bando de morto-vivo. A gente não tem medo da morte. Por quê? Porque a gente só tem uma vida, e essa é a vida que a gente vive nele. Somente por ela fé no nosso Salvador. Eu não tenho medo da morte da minha reputação. Eu não tenho medo da morte, porque nele existe vida. E porque eu morri com ele, a opinião das pessoas não me afeta, porque eu sei a opinião dele sobre mim. Os aplausos das pessoas não me afetam. Se eu tenho um aplauso dele, é tudo que eu preciso. Se eu tenho um aplauso dele, eu nunca vi um morto levantar porque alguém falou mal dele. A consciência da minha identidade é mais forte do que qualquer pessoa pode falar ou me acusar. A consciência de eu ter morrido e ressuscitado nele, e querer viver uma vida para a glória dele. E se um dia as coisas se acelerarem, e se um dia Deus mandar um de nós para um lugar onde a perseguição e a guerra está densa, nós não vamos temer, porque nós temos uma vida muito maior para viver com Ele. Porque como alguns teólogos, e principalmente esses que foram martirizados falaram,
É melhor morrer aqui pelo nome dele do que viver a morte eterna longe dele. Porque a vida aqui é como um útero para uma vida muito maior. Porque se eu viver aqui 100 anos, que é muito, eu tenho uma eternidade com ele, desde que eu seja encontrado fiel, desde que eu seja encontrado uma fiel testemunha, desde que eu não me dobre. A gente não precisa mais desse evangelho água com açúcar. A gente precisa do evangelho de verdade. O convite de Jesus é para a cruz, mas também é um convite para a ressurreição. Mas não é qualquer ressurreição, é uma ressurreição, uma vida para a glória dele. Fica de pé nessa noite. Feche seus olhos. Eu também gosto quando a palavra é uau. Mas eu prefiro quando a palavra é fiel àquilo que Deus entregou. E como a gente precisa nesses dias que o povo caia na real. Feche seus olhos, coloca a mão no seu coração. Eu sei que a palavra foi longa, com muita informação. Mas eu sei que, assim como acontece comigo, existem partes daquilo que é dito que vem como uma flecha no meu coração e gera uma ferida de amor por ele. E eu não sei o que pode ter falado mais com você. Eu estou preso aí nas 7 cartas em Apocalipse. Deve ter mais de meses. Sendo tratado, modelado, confrontado. Enfim. Então feche seus olhos. Jesus, essa é a tua palavra revelada ao teu servo João, homem fiel, uma testemunha, que mesmo ameaças de mortes não fizeram dele alguém que se dobrou. E que assim o Senhor nos encontre, Senhor, fiéis, e confrontando aquilo que não está de acordo com a tua vontade. Nós não vamos ser coniventes com qualquer tipo de idolatria. Nós não vamos ser coniventes com qualquer tipo de moralidade. Nós não vamos diminuir o peso terrível que o pecado coloca nas pessoas, a deformação que ele gera. Mas nós vamos acessar esse lugar de santificação e fazer com que pessoas acreditem que vale a pena. Porque essa palavra dura, entregue a essa igreja, é prova do teu amor pela tua igreja. Palavras duras não são prova de outra coisa senão do amor de Deus por um povo e por uma casa. Porque o pai corrige o filho que ama. E Senhor, nós sabemos que existe algo em nós, como pessoas, que ainda a gente não é perfeito, que precisa ser corrigido, e por isso nós nos submetemos a você. É melhor ser corrigido por você do que ser corrigido pelos homens. É melhor ser corrigido pelo Senhor, para que a gente seja levado ao arrependimento e abandone o pecado, do que ser corrigido pelo homem. Porque em ti há benignidade, longanimidade, em ti há misericórdia. Por isso, Senhor, o som do nosso coração, você pode orar isso? Som do meu coração, Jesus.
e alinha tudo conforme a tua vontade. Senhor, tu me sonda. Senhor, tu me conhece. Vê se há em mim algum caminho mau, e que o Senhor não permita que permaneça em escuridão, mas coloca luz e me trata, coloca luz e me cura, porque a minha capacidade intelectual, o meu conhecimento e a minha força não pode me salvar. Só o Senhor pode me salvar, e o Senhor é o meu Salvador, porque onde o Espírito de Deus está, há liberdade, e que haja liberdade hoje, que haja cura hoje, que os ídolos caiam por terra, que a imoralidade solte os pensamentos, solte o corpo, solte a alma, que eles sejam livres, que nós sejamos livres para viver em santidade. Jesus, que o Senhor encontre aqui testemunhas fiéis, que o Senhor encontre aqui testemunhas fiéis, pessoas que conhecem o teu poder, pessoas que conhecem a tua graça, pessoas que conhecem a tua glória, não pelo que os outros disseram, mas pelo que o Senhor se revelou a nós. Por isso, Jesus, faz de nós fiéis testemunhas. A gente não conhece só uma teoria, não é só uma ideologia, é por você, Jesus, para que o Cordeiro receba a recompensa do seu sacrifício através de nós. Vamos lá, vamos lá, entregue palavra de adoração a Ele nesse momento. Derrube os ídolos, declarando quem Deus é. Declare o quanto Ele é lindo, o quanto Ele é maravilhoso, o quanto Ele é poderoso. Declare a eternidade de Deus. Adore a Ele.